Ela se encontra do SAG, é o relator desembargador Francisco Lucídio. É uma apelação civil da comarca de Crato, de número 020-284-557-2023. A nobre advogada compareceu? Sim, mas posso. Então, pronto, ela ela tem um compromisso e não pode fazer a sustentação. Então, vamos lá. É o desembargador relator Lucídio Queiroz para o voto. Pois não, senhora presidente. Eu ia até fazer algumas considerações, mas como a advogada não fez a sua sustentação, eu vou me resumir aqui a leitura da ementa, que ficou nos seguintes termos: apelação cível, ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais, plano de saúde, beneficiários dependentes de falecida titular de plano de saúde, fundo de assistência complementar, ausência de comprovação e preenchimento dos requisitos contratuais. Autoras não se desincumbiram do seu ônus probatório. Recurso conhecido, desprovido, sentença mantida. Senhora presidente, só para que os colegas possam compreender melhor, e a procuradora também, o defensor público, é importante aqui nessa situação, até para conhecimento realmente, o que é exatamente esse fundo de assistência complementar, que é o FAC. Na verdade, os planos de saúde, quando você é dependente, né, no caso, aí ele vem e tem nos contratos, tem dizendo como é que a pessoa se enquadra, né? A esposa, a companheira, filho até 24 anos, ou então filho sem idade limitada, desde que seja incapaz, e vem outras situações. Quando há essa situação de dependência, a pessoa ingressa exatamente nesse que chama-se FAC, né, que é o Fundo de Assistência Complementar, que é nada mais, nada menos, desembargador Paulo, como se fosse uma remissão. Durante 3 anos, esses dependentes, eles ficam como assistidos de seja qual for o plano de saúde, e sem que haja a remuneração. Quando você não se enquadra na condição de dependente, e sim de agregado, que é exatamente quando você não se enquadra como dependente, você se enquadra como agregado. Por exemplo, eu tenho um filho de 30 anos, e graças a Deus tem saúde plena. Ele não é meu dependente, mas ele é meu agregado no meu plano de saúde. E nessa situação é garantida a permanência dele como assistido, porém com o pagamento da mensalidade. Quando é agregado. Quando é agregado. E a situação aqui que se buscou as apelantes era porque elas entenderam que elas se enquadrariam como dependente. Então, elas teriam direito ao FAC, que não é a situação, pelo menos na minha visão, não é essa situação. Pronto. Então, nessa situação, por isso que eu conheci e votei pelo desprovimento. É como voto, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Exatamente, presidente. Eu acompanho o relator, pois não há prova da qualidade de segurado das autoras, né? Por consequência, não há obrigatoriedade de cobertura contratual. Acompanho o relator. Também acompanho o relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo. Não. 89 do PJE, 89. Apelação cível de número 027, 551, 512, 2023. De minha relatoria, o advogado aqui, que vai sustentar, Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior. Raimundo Ivan se encontra?
Pronto, deixa eu ver, Francisco. Eu não estou vendo aqui na tela. Ele não respondeu ao chat. Aí, pela terceira vez, Dr. Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior se encontra, que é o advogado da parte apelante à Pivida. Ele está na sala, presidente? Não, então, pronto. Então, pronto. Como relatora, vou passar a leitura da proposta de emenda, direito civil e consumidor, apelação civil, plano de saúde, tratamento multidisciplinar para paciente com transtorno do espectro autista, TEA, terapias especializadas, negativa de cobertura, abusividade, configurada, indenização por danos morais, quanto mantido, honorários advocatícios majorados, recurso desprovido, sentença mantida, como voto. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Também, eu acompanho Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo. 36 do Ságio. 36 é o relator desembargador Raimundo Nonato. Agravo de instrumento da Vara Única da Comarca de Barro, de número 063 898 777 2024. O advogado da parte agravada é José Idemário Tavares de Oliveira. José Idemário de Oliveira. Aqui eu não encontro. Da parte agravada, é o agravado. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato como relator para o voto. Pois não, senhora presidente. Aqui pela emenda direito civil, processual civil, agravo de instrumento, alimentos compensatórios, entre ex-cônjuges, não comprovação da posse, administração exclusiva dos bens pelo varão e do desequilíbrio econômico, indevida fixação dos alimentos compensatórios, pensão alimentícia fixada em favor do filho menor, observância ao trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, recurso conhecido e desprovido. Como voto? Acompanhe o voto do relator na íntegra. A palavra ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Também acompanho, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo, item. 151, item 151. Agravo de instrumento da 14ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, de número 062 275 298 2025. Relator, desembargador Francisco Lucídio. O advogado José Douglas Maia Peixoto se encontra. O advogado da parte agravada. Presente, Excelência. Bom, deixa eu só... Pensa a leitura do relatório, doutor? Excelência, por gentileza, eu gostaria que tivesse a leitura. Então, o relator passa para ler a leitura. Pois não. Posso preferir, senhora presidente?
Pronto, pode proferir a leitura do relatório. Então, o relatório do processo que já foi chamado por Vossa Excelência, ele tem o seguinte texto. Trata-se de recurso da espécie agravo de instrumento interposto por FH da SF em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 14ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, nos autos do processo originário, número tal, ação de guarda acumulada com alimentos, ajuizada pelos filhos do agravante, representados por sua genitora, senhora fulana de tal. Vou não ler os nomes aqui, porque se trata de processo com sigilo, na qual a digna magistrada originária majorou os alimentos provisórios para o equivalente a 1,8 salário mínimo, correspondendo a 60% do salário mínimo para cada filho. Buscando a reforma da decisão, sustenta o agravante a impossibilidade de arcar com o valor fixado, argumentando que sua renda mensal é variável e gira em torno de R$ 2.500, conforme documentação que junta aos autos. Alega que a decisão agravada, ao modificar simultaneamente o percentual e o multiplicador dos alimentos, alterou substancialmente a obrigação imposta, comprometendo sua capacidade financeira e colocando em risco a sua própria subsistência. Afirma ainda que a genitora dos menores possui condições econômicas superior, sendo sócia em 3 empresas e proprietária de imóvel próprio, e que a fixação dos alimentos não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que os alimentos provisórios sejam reduzidos ao patamar anteriormente estabelecido, correspondente a 30% do salário mínimo para cada filho, até que sobrevenha a decisão final. O pedido de efeito suspensivo ao presente recurso fora parcialmente deferido às folhas 276 e 279. Os agravados apresentaram contrarrazões que constam das folhas 285 e 293. A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, folhas 319/329, pugnando pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento, para que a decisão seja alterada com redução da pensão alimentícia, sem prejuízo de reavaliação posterior. É o relatório, senhora presidente. 15 minutos para a sustentação, doutor. Primeiramente, desejo bom dia a todos. Saúdo a respeitável turma aqui presente. Faço das palavras da colega que sustentou agora há pouco as minhas. Essa é a minha primeira sustentação também. Já peço desculpa a todos pelo possível nervosismo. E antes de adentrar o mérito em si da sustentação, eu gostaria de levantar um ponto sobre a preliminar de justiça gratuita. O agravante alega nos autos que não tem condições financeiras para ficar com as custas processuais. E só que é importante destacar que a própria decisão agravada já deixa claro que o reclamante ele ofere uma renda mínima de R$ 2.500 por mês. No entanto, o agravante ele também participa do quadro societário de uma das empresas que ele alega ser da mãe da genitora das crianças. Ou seja, ele também faz parte do quadro societário, por isso ele ofere uma renda muito maior do que R$ 2.500. Por isso, nós pleiteamos o indeferimento da gratuidade judicial. Adentrando o mérito em si, tem alguns pontos para clarificar aqui para os senhores. A própria decisão recorrida, ela já reconheceu que os rendimentos do reclamante não refletem sua real situação financeira. Como eu falei, uma vez que ele figura como sócio da empresa que sequer exerce a atividade laborativa. Ele apenas participa do quadro, mas ele não faz nada no âmbito laboral. Isso evidencia uma tentativa de mascarar a renda, sua real renda. A decisão fixou os alimentos provisórios em 1,2 salários mínimos, corrigidos após o embate de declaração, corretamente aos 3 filhos. Com isso, com essa correção, o valor passou a ser de 1,2 para 1,8, ou seja, 60% do salário mínimo para cada filho. A retificação ela foi acertada integralmente, uma vez que estamos falando de 3 filhos menores que precisam além do amparo, do amparo emocional, também do amparo financeiro.
para questões de lazer, escola, saúde, educação fora dos âmbitos escolares. E essas crianças elas estavam sendo sustentadas primordialmente pela mãe, né, pela genitora. É importante destacar que a gravada não cumpriu seu dever de provar, aliás, que a gravada cumpriu seu dever de provar as despesas dos menores, anexando aos autos diversos comprovantes e que comprovam a situação de custo integral com as despesas dos filhos. Excelência, mesmo com os valores atuais, cerca de R$ 910 para cada filho, o total fica de R$ 2.732,40, que não cobre sequer nem a metade das despesas que foram anexadas aos autos, que perfazem um montante de estimados R$ 7.000. Por isso é evidente que a decisão de origem atende o trinômio da necessidade dos filhos, da possibilidade do alimentante e da proporcionalidade do valor. Assim, pede-se a manutenção integral da sentença em respeito à dignidade das crianças e o princípio do melhor interesse do menor. Obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator, desembargador Lucídio Queiroz, para o voto. Pois não, senhor presidente, cumprimento o doutor Douglas, parabenizo pela sustentação, doutor Douglas, tranquilo, fazendo uma sustentação objetiva para buscar atingir os pleitos da sua assistida, do seu cliente, da sua cliente. Mas, doutor, eu lhe peço vênia, e nós estamos tratando aqui, sim, inicialmente em relação à impugnação aos benefícios da justiça gratuita que o senhor fez, eu entendo que não foi trazido, e até porque nessa questão do agravo, o senhor traz apenas a título de contra-argumentos no agravo de instrumento essa questão, mas ela deve ser impugnada pelos meus próprios, conjuntando a documentação, e, portanto, inclusive seguindo o mesmo posicionamento do Ministério Público, eu estou afastando essa impugnação quanto aos benefícios da justiça gratuita. Em relação ao mérito da matéria que foi trazida no bojo do agravo de instrumento, portanto, nós estamos aqui analisando uma decisão pontual, não está se adentrando ao mérito dessa discussão, que isso aí será muito bem pontuado quando do julgamento no primeiro grau. E o que se observa aqui, inclusive a decisão que foi proferida por mim, concedendo uma redução dos alimentos, eu entendo que não houve alteração desde a decisão até o momento que fizesse com que eu modificasse o meu posicionamento. Então, eu estou nesse voto, trazendo aqui o voto, mantendo a decisão que havia proferido como antecipação de tutela e deixando claro, doutor Douglas, que não se trata de uma decisão final. Essa matéria vai ser corretamente analisada pelo juiz de primeiro grau, que poderá trazer alterações. Portanto, na esteira do parecer do Ministério Público, da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o voto ficou nos seguintes termos: direito processual civil, agravo de instrumento, ação de guarda acumulada com alimentos, agravante que requer redução dos alimentos provisórios fixado em decisão interlocutória, trinômio, necessidade, possibilidade e razoabilidade, alimentos provisórios que mereceram e merecem reajustados, recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto, senhora presidente. Palavras, desembargador Raimundo Nonato, para o voto. Com o relator, presidente. Também acompanho o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. O próximo item. Muito obrigado a todos. Bom dia, doutor. O 77 do PJE. O relator desembargador Francisco Lucídio. Apelação civil de número 020, 040, 916, 2024. O advogado Felipe Matos de Carvalho.
Boa tarde. Boa tarde, doutora. Aqui Zé Certo. Ítalo vai substituir o doutor Felipe, o subestabelecimento está nos autos. Deixa eu só localizar aqui. Tá certo. Deixa eu só colocar aqui ele, que eu não estou enxergando. Pronto. Doutor, Vossa Excelência está representando quem no processo? O A banco, parte apelante ou a parte apelada? a parte apelante do banco, excelência. Banco C6, é isso? Isso mesmo. Pronto, ele representa o Banco C6. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelência. 15 minutos para a sustentação. Certo. Boa tarde a todos. Trata-se de uma ação declaratória de inexistência de débito combinado com reparação por danos morais, com pedido liminar, na qual alega a parte apelada que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito junto ao banco apelante, que alega desconhecer. Aduz que não possui contratação junto ao banco apelante. Sem levar em consideração as provas colacionadas aos autos, o juízo julgou parcialmente procedente o pleito da apelada. Em sentença, o juízo fundamentou a condenação do banco réu na ausência de comprovação da legalidade na negativação ou nos termos, abre aspas. Neste cenário, resta inequívoca a procedência da alegação apelada no sentido de fraude na realização de compras com cartão de crédito, posto que o autor não assinou o instrumento contratual, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. Fecha as aspas. Tal fundamento, excelências, não merece prosperar e a sentença deve ser reformada porque o banco apelante apostou aos atos toda a documentação necessária a comprovar a legalidade do débito reclamado. A conta corrente discutida passou por todo o processo de validação e autenticidade, seus documentos e dados eram verdadeiros e não havia dados que desabonassem a sua conduta. Sendo assim, a parte apelada se tornou cliente da instituição apelante como qualquer outra pessoa. Os anexos juntados como sigilosos comprovam que o documento apresentado pelo senhor Francisco das Chagas era autêntico e corresponde exatamente à biometria facial captada no momento da abertura da conta. Diferentemente do que alega a parte apelada, houve o devido recebimento do cartão do crédito no endereço indicado no momento da abertura da conta, conforme demonstrado nos autos. Ademais, apesar de o endereço informado pelo apelado na inicial ser diverso do informado no ato da abertura da conta, é válido salientar que o cartão foi entregue no ano de 2022 e a apresentação corre em 2024. Nada impede que o apelado tenha se mudado nesse meio tempo. É importante destacar ainda que a parte apelada possui histórico de pagamento de faturas, se tratando de uma ação totalmente incompatível com a atuação de fraudadores. Ocorre que a parte apelada passou a não realizar os pagamentos de suas faturas, sendo constada a inadimplência a partir do dia 20 de 6 de 2023. Dessa forma, não tem qualquer cabimento a parte apelada não comprovar o pagamento da quantia devida e sim surgir contra a cobrança, haja vista a legalidade dos débitos e plena legalidade das transações, conforme devidamente comprovado pelo banco apelante. Por esta razão, excelência, requer que o banco apelante que seja dado provimento ao recurso da apelação interposto para reformar a sentença em sua integralidade, julgando totalmente improcedente o pleito apelado. Agradeço. Doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Pois não, senhora presidente, cumprimento o doutor Ítalo, né? Doutor Ítalo Castro, advogado que está aqui defendendo os interesses do banco apelante. Mas, doutor Ítalo, eu analisei esse processo e o que nós encontramos no processo, como indício de prova, né, a gente sabe que a tecnologia hoje, né, os meios tecnológicos de assinatura, né, quantas vezes é que nós, enquanto membros do Tribunal de Justiça, assinamos documentos, né, de forma eletrônica, por autenticação eletrônica, mas a partir do momento em que a parte ela nega a contratação de um vínculo com o banco, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor, os normativos do Código de Defesa do Consumidor e outras tantas decisões, passa a responsabilidade do banco, ou no caso aí de quem quer que seja, que esteja nessa relação de consumo, a obrigação de comprovar o vínculo que existe. E o que o Banco C6, uma instituição extremamente respeitada, que vem conseguindo um espaço aí nos meios econômicos muito grande, né, nos seus negócios, mas no caso aqui que nós estamos tratando,
diminuindo aqui o escopo e trazendo para essa realidade, foram prints, né, de telas internas e que não conseguiu, pelo menos no meu sentido, não conseguiu comprovar de forma clara e precisa, objetiva, que houve realmente a contratação por parte do caso do apelado. E, portanto, eu estou desprovendo, conheço o recurso por preencher todos os requisitos de admissibilidade, entretanto, no mérito, eu estou negando o provimento. E a ementa ficou nos seguintes termos: direito processual civil do consumidor, ação declaratória de inexistência de débito acumulada com repetição de indébitos e danos morais. Cartão de crédito não reconhecido. Instituição financeira REC não logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora. Ônus probatório que lhe competia. Falha na prestação de serviço, artigo 14, parágrafo 1º, 2, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Negativação indevida, danos morais presumíveis, in re ipsa, quanto mantido. Apelação conhecida e desprovida. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator, presidente. Acompanho também o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo 35 do PJE. Boa tarde. Boa tarde. Apelação civil de número 0200 72464 2024. O relator desembargador Francisco Lucídio Queiroz. O advogado da parte apelada, Victor Almeida, se encontra? Presente, excelência. Victor Almeida. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispensa, excelência. 15 minutos para sustentação. Senhor presidente, por favor, eu não entendi. Ele é da parte apelada. Apelado. Só um minutinho, doutor, por Victor favor. Almeida, apelado. 35. 35 PJE. O senhor representa, então, o senhor Francisco da Chagas Saraiva Magalhães, é isso? Isso, a parte recorrida. Pronto. Tem alguém do banco? Não? Tem outra sustentação, não. Tá. Doutor, eu sei que o senhor está pronto aí para fazer a sustentação, mas só por uma questão de lealdade, nós estamos, o meu voto aqui, pelo menos por enquanto, né, está pelo desprovimento do recurso. Então, indaga a Vossa Excelência se há interesse na sustentação. Não, excelência. Ao desembargador Raimundo Nonato para o Não, voto. deixa eu... Sim. Desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto como relator. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura da ementa, mas logo mais à tarde, eu estarei já disponibilizando o voto na íntegra. Direito civil e consumidor, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulado com indenização por danos morais, inscrição em cadastro de inadimplentes, notificação prévia ausente, dano moral configurado, recurso desprovido. Eu quero só fazer uma observação. Nós temos em setembro, acho que foi setembro ou outubro do ano passado, o STJ, ele pacificou essa situação das notificações prévias de registro em instituições que protegem o crédito, por SMS, desembargador Paulo. E ele disse que eram válidas. Nesse caso específico, o que foi que aconteceu, presidente? A notificação, embora tenha sido encaminhada por SMS, ou seja, estaria válida, mas foi encaminhada depois da negativação. Então, é por esse motivo que eu não estou reconhecendo, não estou descumprindo aqui, não estou deixando de seguir a orientação do STJ. Mas no caso aqui é porque houve uma inversão. Negativou e depois notificou. É por esse motivo que eu estou... houve foi avexado demais. Então, como voto, senhor presidente? Então, conhecendo e negando o provimento. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Acompanho também o relator e proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo. Obrigado, excelência. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. 158 do SAG, 158. Apelação civil da segunda vara...
158, apelação civil da segunda vara civil da comarca de Acopiara, de número 020-469-226, ano 2023. O advogado Daniel de Brito Souza. Daniel de Brito Souza, aqui tem da parte Aurilene, aqui é Aurilene, nossa, Aurilene, aqui é apelante apelado, todos dois são apelantes apelados. Está aqui, Banco Bradesco. Todos dois são apelantes apelados, então. Doutora, doutor Daniel se encontra? Sim, bom dia, excelências. Pronto, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. 15 minutos para sustentação. Bom dia, inicio aqui cumprimentando o eminente relator, o desembargador Francisco Lucindo Queiroz Júnior, em nome de quem saúdo os demais eminentes desembargadores dessa colenda Câmara, o ilustre representante do Ministério Público, da Defensoria Pública e todos os demais presentes na sessão. A presente sustentação oral trata-se de uma apelação interposta por uma pessoa idosa, hipossuficiente, sobrevivente exclusivamente de um salário mínimo. Doutor, só um minutinho. Vossa Excelência está representando quem no recurso? Quem Vossa Excelência representa? Eu represento, Excelência, o apelante, a senhora Aurilene, isso. Senhora Ferreira. Isso. Pronto. Do banco, vai ter sustentação ou... Não tem ninguém do... Só deixar claro. Está aqui a Lorena, vai ter sustentação do banco? Pronto, só o advogado que pediu a sustentação. 158. Doutor, desculpe, é Daniel, doutor Daniel? É isso? Isso, excelência. Pronto, doutor Daniel, eu estava só para tirar essa dúvida, mas agora já foi esclarecido. O pleito da sua cliente, pelo que eu entendi aqui, seria o arbitramento de danos morais, não é isso? Isso, excelência. Perfeito. Pronto. Então, só para uma questão realmente de honestidade, né, de lealdade com o senhor, meu voto está sendo pela concessão, tá, dos danos morais, agora estabelecido em um valor que eu tenho já me posicionado perante a terceira Câmara, que é no valor de R$3.000. Então, eu indago a Vossa Excelência, só por uma questão realmente de objetividade, se o senhor ainda tem interesse na sustentação. Não, excelência, eu dispenso. Dispenso a sustentação. Desembargador Lucindo Queiroz como relator para o voto. Bueno, então, a emenda, senhora presidente, senhores desembargadores, ficou nos seguintes termos. Direito do consumidor e civil, apelação civil, descontos indevidos em conta bancária, contratação não comprovada, responsabilidade solidária do banco, dano moral configurado, sentença reformada em parte, recurso do banco desprovido, recurso da parte autora provido com o arbitramento de danos morais. É como voto, senhora presidente? Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Senhora presidente, queria só fazer um pedido de esclarecimento ao relator. O requerimento dele foi no valor de 3.000, a condenação? Desembargador Raimundo, na verdade, assim, ele pediu um valor bem maior, né? Mas, assim, há um posicionamento, inclusive, a gente estava conversando aqui em outro momento, que nessa situação a gente tem compreendido que está sendo dado provimento ao recurso. O recurso foi provido. Certo. O valor a ser estabelecido é uma decisão do julgador que vai fazer a dosimetria. Então, eu estou estabelecendo o valor, independente do que ele pedir, eu estou estabelecendo em R$3.000. Certo. A minha única divergência é só em relação ao valor. E a minha proposta é que fosse elevado para R$5.000. A questão... Só essa... É porque, assim, eu tenho... Eu não faço uma linha reta nessa dosimetria. Eu estou analisando o valor descontado, o período, se realmente houve um impacto
na questão de sobrevivência da parte. Então, assim, nessa minha análise, o valor que eu encontrei de R$3.000 é um valor equilibrado e que traz essa pequena, vamos dizer assim, recompensa, vou colocar dessa forma, a parte diante do que foi posto. Mas eu respeito o posicionamento de Vossa Excelência. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator apenas divergindo do valor. Propondo R$5.000. Eu acompanho o voto do relator na íntegra. No caso aqui, vai para o 942, somente no tocante ao valor da indenização, não é isso? Uma foi 3.000 e 5.000, e vamos aguardar, vai ficar suspenso quanto ao valor, e na sessão oportuna vai para o novo julgamento, estendido para o 942 do Código de Processo Civil. Qual é o próximo? Eu agradeço. Uma boa tarde a todos. Hoje o Lucídio foi disparado, mas agora não tem. 62 do PJE. A parte apelada, Milena Regina Pinto. Apelação cível de número 027-771-589-2023. De relatoria do Lucídio Queiroz. A parte apelada, a advogada se encontra? Sim, Excelência. Ela se encontra? Sim, tá? Está me ouvindo? Sim. Doutora, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. 15 minutos para sustentação. Senhora presidente, doutora, a gente não consegue ouvir bem a senhora, está muito baixo. Muito baixo, não consigo aumentar. Será que a senhora se aproximando mais do microfone não melhoraria, doutor? Porque não dá para ouvir a senhora muito bem. E agora, tá? Melhorou um pouco. Melhorou? Mas, doutora, me responda só uma coisa. A senhora está como advogada de qual parte? Apelada, Excelência. Pronto. Agora melhorou bastante. Doutora, apelada, não é isso? Isso. Pronto. Doutora Lorena, tem alguém da apelante? Não. Doutora, só para uma questão, como eu tenho dito aqui em outros momentos, só uma questão de lealdade, o meu voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso. Então, indago a Vossa Excelência se há interesse na sustentação. Não tenho, Excelência, ao menos que seja unânime. Se for unânime... Não, aí a senhora tem que fazer. Estou querendo demais, já. Eu já adianto que acompanho o relator. Pronto, é o desembargador, relator Lucídio Queiroz para o voto. Pois não, senhora presidente. Então, doutora, só para deixar claro, para não haver qualquer tipo de problema ou de nulidade posterior. Eu indago a Vossa Excelência, a senhora, diante do que eu estou lhe antecipando, o meu voto e do desembargador, ele já antecipou também, o desembargador Raimundo Nonato, ele está me acompanhando, portanto, o recurso está sendo conhecido e desprovido, mas nós não temos unanimidade. Então, indago a Vossa Excelência se dispensa... Estou querendo muito, Excelência. Obrigada. Não tenho interesse. Pronto. Então, posso continuar, senhora presidente? Pronto, pode continuar para proferir o voto. Então, vamos lá. A emenda. Direito processual civil, apelação cível, embargos à execução julgados improcedentes na origem, prescrição não ocorrida, regularidade dos documentos que embasam a execução, boletos, provas da entrega de serviço, mercadoria e protesto, precedentes do STJ, excesso de execução, falta de demonstrativo analítico, recurso conhecido e não provido. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o voto do relator. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo. Obrigada, Excelência. Tá, votar. 91. Não, desembargador relator Paulo de Tasso. Agravo de instrumento da
Primeira Vara Civil da Comarca de Sobral, de número 91, de número 063-640-507-2024. O advogado da parte agravante, Luiz Moreira Fontinelli Neto. O agravante, Luiz Moreira Fontinelli Neto. Aqui na minha tela ele não se encontra, não, ali. Olá, excelências, boa tarde. Pronto. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, excelência. 15 minutos para sustentação. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar os desembargadores que compõem esta polenta Câmara, em especial a presidente, e ao relator, doutor Paulo de Tarso, bem como os servidores públicos e os demais colegas advogados. Trata-se de uma obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Presidente, só um Pronto. pequeno detalhe. Não estava prevista essa sustentação, não tinha no meu roteiro, não. Ele é ságio, Mas o Esse relatório... processo é do SAG. do ságio. Não estava. Tinha sido designado anteriormente para a pauta da semana passada e aí foi adiado para essa semana. 91 aqui no ságio eu não tenho, não tenho. Não deu tempo de fazer na sessão passada, por causa do horário, já era mais de 14 horas. Ele não fez a sustentação na sessão passada. Mas o processo não está aqui. Eu não visualizei o processo no roteiro. Tem? Já? Então, é porque aqui no 91, né? O número? Então, ele pode fazer a sustentação, Não, doutor? pode, tranquilo. Pronto, doutor, pode continuar a sustentação. Maravilha, excelências. Irei retornar, então. Essa ação, ela trata de uma obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que a autora, a menor Isa, ela foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e TDAH também. Nós tivemos inicialmente uma decisão liminar indeferida no juízo de primeiro grau, e nós interpusemos esse agravo de instrumento, que liminarmente concedeu a reforma dessa decisão, certo? E esse é o nosso motivo da nossa sustentação. A gente gostaria de destacar que a Isa ela é uma criança neuroatípica, né? Os laudos médicos anexados no processo demonstram clareza que as mudanças bruscas na rotina e deslocamento de longo período, né, são extremamente prejudiciais ao desenvolvimento dela. Então, essa ação que pede o fornecimento da cobertura, né, do plano de saúde dela no município que ela reside, é extremamente importante, relevante para o quadro de saúde dela, porque existe expressamente mencionado que o tratamento deve acontecer no município que ela mora, em razão dessas limitações que essa criança neuroatípica tem, certo? A operadora de saúde, ela se limitou a negar o custeio, né, desse tratamento no município que ela mora, alegando que não existe rede credenciada ou profissionais credenciados no município, mas essa resposta ela não pode prevalecer quando a consequência disso é comprometer a saúde mental, o desenvolvimento educacional e a qualidade de vida dessa criança com esses dois diagnósticos, certo? A gente não está tratando aqui de exigir um serviço de luxo, mas de garantir o que é mínimo para uma criança, para que ela possa se desenvolver com dignidade. Então, a gente está visando aqui cumprir a lei, a Constituição e as resoluções da própria ANS, que obrigam os planos de saúde, em caso de ausência de rede credenciada, a custear o atendimento com prestador não credenciado na localidade que o beneficiário reside. E é o que a gente pede aqui, certo? O direito da agravante está amparado nas resoluções normativas 469 e 566 da ANS, que estabelecem a obrigatoriedade da cobertura para os tratamentos, né, do transtorno do espectro autista, sem limite de sessões, e o dever de oferecer o atendimento no local da residência em que o menor reside, né, custeado pelo plano. Além disso, a gente tem posição consolidada do STJ, no sentido de que a indicação do tratamento compete ao médico assistente,
e que não pode ser recusada pelo plano de saúde sob fundamento contratual. Também a gente tem entendimento aqui do próprio Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara, no sentido de que o custeio deve ser garantido no município de residência do autor, certo? Com profissionais especializados, mesmo que fora da rede conveniada. A decisão liminar já foi deferida neste agravo, reconheceu esses fundamentos. O que a gente pede agora é que essa decisão seja mantida e seja consolidada nesse julgamento final, porque a gente acredita que o judiciário tem um papel de equilibrar as forças dessas relações. De um lado, a gente tem uma criança que tem um processo de formação e desenvolvimento que corre risco de ser severamente prejudicada, e de outro lado, a gente tem uma operadora de saúde que, por conveniência ou por economia, se recusou, no caso, a cumprir essa obrigação legal. Então, a gente acredita que essa conta não pode recair sobre a criança. Diante disso, eu peço respeitosamente às vossas excelências a confirmação dessa liminar deferida e o provimento do presente agravo de instrumento para que o tratamento multiprofissional indicado a essa criança seja fornecido, continue sendo fornecido, na verdade, para ela no município em que ela reside. São esses os meus pedidos e agradeço a oportunidade de sustentar. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator, desembargador Paulo Tasso, para o voto. Pois não, senhora presidente. Desembargador Paulo, localizei aqui, viu? Localizou? Pois localizei. Não. Já estou com ele aqui na tela, viu? Pois não, desembargador. Só para informar o doutor advogado, já parabenizando pela sustentação oral, que o voto estará totalmente disponibilizado logo mais, aqui à tarde. Isso eu vou só ler a proposta de emenda. Vai no seguinte sentido. Agravo de instrumento, plano de saúde, custeio de tratamento multidisciplinar fora da área de abrangência geográfica da operadora. Não obrigatoriedade, recurso conhecido e desprovido, é com meu voto, senhora presidente. Com o relator, senhora presidente. Com o relator, presidente. Presidente, se me permite, eu acredito que o seu microfone esteja desligado, não consigo lhe ouvir. Pronto. Vamos retificar aqui. A proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado a todos, boa tarde. Pronto. Final das sustentações. Vamos para a preferência ao resultado. O embargo da declaração da terceira vara civil da comarca de Sobral, de número 115.00. Qual é o número aqui? O item. O 115 do SAGE. O relator, Paulo de Tasso. O número do processo de embargo da declaração 005-02-6475-2014. Ao desembargador Paulo de Tasso como relator para proferir o voto. Embargo da declaração. Embargo de declaração. Pois não, senhora presidente. Embargo de declaração, instrumento em tese de perfectibilização do provimento jurisdicional, enfrentamento do mérito causa em todas as esferas. Nada obstante, surge a alegação de supostas máculas no julgado. Não verificada a rigor a imprescindível submissão às hipóteses legais dos aclaratórios contidas no artigo 1022 do CPC 2015. O recorrente apenas consigna enfoques diversos daqueles elaborados no julgamento combatido, a ensejar uma nova discussão acerca do caso e a fomentar uma tendência de irresolução da demanda. Tudo vertido em relações que podem descambar um paradeiro sem fim. Versão clara de sintomático inconformismo, incidência da súmula número 18 do Tribunal de Justiça do Ceará. Provimento jurisdicional rígido e apto a produzir os seus consectários jurídico-processuais.
Visível inconformismo da parte recorrente perante o dissabor da adversidade. Remansosa jurisprudência do egrégio STF. Preservação da integridade do provimento jurisdicional anterior, sem necessidade de quaisquer remendos ou retoques. Recurso desprovido é como eu voto, senhora. Ao desembargador Lucido Queiroz para o voto. Eu acompanho, senhora presidente, o relator. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Eu acompanho o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Qual é o próximo? Está pendente de votação. É o agravo interno de Primeira Vara Civil da Comarca de Juazeiro do Norte, de número. Aqui, o item é 13 do SAGE. 13 do SAGE, o relator desembargador Raimundo Nonato. O agravo interno de número 063, 181, 924, 2024. Ao desembargador relator Raimundo Nonato para o voto. O item 13 da pauta. Está pendente de votação, mas a gente vai... É o 063 640507 2024? 18, é porque eu tinha desligado aqui, mas eu pego aqui. Não, peguei aqui, deixa eu ver aqui, é os 13, né? 063, 18, 19. É Juazeiro do Norte, né? Um dia aqui para mandar a emenda que está demorando aqui para abrir. Pensei que tinha terminado tudo. Desliguei o SAGE. Pronto, peguei a emenda aqui já. A emenda, neste caso, direito processual civil, agravo interno e agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão, alienação fiduciária, capitalização diária de juros. Taxa diária não indicada, abusividade, descaracterização da nora, precedentes, decisão monocrática mantida, recurso conhecido e desprovido. Eu voto. Também acompanho o voto do relator, ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Senhora presidente, meu querido desembargador Raimundo Nonato, é porque em outras situações, eu já vinha decidindo, e não afastar a questão da mora, apesar da não previsão, da não indicação da taxa diária. Aquelas outras, desembargador Nonato, que a gente vê, inclusive você não pediu vista, porque isso vai lá para o 942, eu estou aguardando por uma sugestão que a gente disponibilizou aqui a terceira Câmara e que a gente vai debruçar melhor, né, nela. Então, como tem aqueles outros pedidos de vista de Vossa Excelência, aí a gente, eu vou pedir vista nesse para a gente julgar todos eles. Aí julgamos só. Isso, no mesmo dia. Quando o desembargador Lucido está voltando, né? Perfeito. Aí a gente vê como é que fica o entendimento da terceira Câmara, né? É melhor. Pois tá bom. Pois eu peço vista, senhora presidente. Pois não. Pedido concedido. Obrigado. Vamos para... Todos os processos já foram votados, esse provisoriamente. Todos confirmam os votos provisórios de ambos os sistemas, SAGE e PJE. Eu confirmo na íntegra todos os meus votos provisórios. Mas tem um processo da senhora que eu Eu não votei. que eu não votei.
Pode confirmar aqui. É uma situação. O 56, eu acho que está. Não é não, Lorena? Conferir, por favor. 56. É do SAG, é? Não, do PJ. Ah, sim, sim. Vossa Excelência vai pedir vista? Na verdade, desembargador Euclide, nesse processo aqui, a única questão que eu estou divergindo um pouco de Vossa Excelência é a questão da dosimetria do valor arbitrado a título de danos morais. A discussão aqui, quando a operadora descumpriu, vamos dizer assim, descumpriu o que estaria no contrato, foi sobre o argumento que a matéria, que o tratamento, né, não estaria no rol da ANS. Ou, enfim, seria um descumprimento contratual com base numa resolução da Agência Nacional de Saúde. Então, nessa situação, e outra coisa, antes mesmo do tratamento, infelizmente, a pessoa veio a óbito. Então, o que está se discutindo aqui é só a questão, desembargador Paulo, dos danos morais, né? E nessa perspectiva, inclusive, na própria sessão de hoje, né, acho que foram 2 votos de Vossa Excelência que foi arbitrado em R$5.000. Então, a minha questão aqui seria só esse pequeno ajuste, né, para trazer para essa realidade, porque ficou em R$7.000. Então, era só isso que eu queria ponderar com Vossa Excelência. Vou manter meu voto e seu voto vai ficar divergente só no tocante ao valor. Mas porque, no caso, porque é uma apelação, né? Então teria que a mesma situação que o desembargador Raimundo Nonato acabou de trazer. Pois então, pronto. Como é uma apelação, que eu estou olhando agora. Como é uma apelação, havendo uma divergência somente no tocante ao valor que seria de 5.000 e 7.000, é isso? A senhora está mantendo a decisão então, em 7 e apenas eu estou trazendo esse voto vai ser estendido, mas vai ter como se fosse um novo julgamento, é isso? Vamos aguardar, então, É a mesma situação que o desembargador Raimundo Nonato. Sim. Então, pronto, vamos... No caso aí, seria na próxima sessão... Dia 25. Vossa Excelência voltar, que o desembargador Marcos também vai estar presente. No dia 25 vai ser animado, porque a gente tem vários processos aí que vão ser... Tem vários processos de vista que vão ser apresentados no dia 25. Agora Enfim. Vai ser, no início da sessão, nós vamos logo para os pedidos de vistas e os estendidos, ou vai ter participações? Então, nos demais processos que foi retirado anunciado nesse exato momento, qual foi o número 56, foi? 56. Certo. Então, se torna definitivo o julgamento nos termos dos respectivos relatores, os demais processos. Pronto, alguém mais deseja se manifestar? Eu acho que houve um assunto aqui que a gente acabou inaugurando a sala, sem fazer nenhuma manifestação, e nas outras câmaras foi isso, se manifestaram. Mas a gente já está em quantas sessões aqui? 3, né? Na terceira. Mas, de qualquer forma, nós estamos muito bem... Mas... Mas eu vos peço a palavra, senhora presidente. Como? Eu vos peço a palavra aqui para uma manifestação que eu não poderia deixar, né? Seria imperdoável da minha parte, no sentido de receber aqui com muita alegria a presença do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que deixou a presidência do TRE agora recentemente. Maravilhosa. Então, a gente não poderia deixar de reconhecer. Eu, aqui na minha experiência, desembargador, não sei se é um ponto de congratulação, que da terceira Câmara a minha ideia seria essa, né? Reconhecendo os esforços desse grande magistrado, desse homem trabalhador,
desembargador Raimundo Nonato, e fez, como eu disse, né, uma administração maravilhosa à frente do TRE. A TRE nunca vai esquecer da administração de Vossa Excelência, desembargador. Então, eu sugiro aqui à terceira Câmara um voto de congratulação pelo trabalho que o nosso querido amigo, colega, desenvolveu perante o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará. Faço minhas as palavras do desembargador Paulo de Tarso. Realmente é um reconhecimento valioso. Desembargador só tem trabalhado, que eu não sei como... E parece que, eu não sei se Vossa Excelência está fazendo mestrado, doutorado, e ainda por cima, atualmente, desembargador, doutorado, mais Bidigaí é direito constitucional, direito eleitoral, direito o quê? Qual é a especialidade? Eita! O homem tem uma força, uma coragem, eu me admiro muito, mas eu acho que eu não tenho essa paciência mais. Está sendo gravado. Sim. Sei não, bem... Doutora, está gravando a sessão aí, só. Pronto. Pois então vamos dar por encerrada Doutor, eu também me acosto ao voto de reconhecimento do desembargador Paulo, só para ficar registrado. Então, eu também quero me acostar às palavras do doutor Paulo. Está aberto aqui. Ajeitar aqui. Mas só o dela. Certo. Não, eu estou aproveitar aqui e me acostar às palavras do desembargador Paulo com relação a o mandato do desembargador Raimundo lá no Tribunal Eleitoral. Então, declara a sessão do dia encerrada. Amém.